na verdade, eu já estava longe da profissão marido de aluguel. Né? Eu notei que eu estava ficando sem dinheiro. Então, eu decidi parar e voltar. Analisei o que está me deixando sem dinheiro. E notei também que eu estava ficando muito longe dessa profissão. Acompanhe o vídeo até o final, que eu vou explicar direitinho essa história. Eu fiz reformas em farmácias, em redes de farmácia que me ligaram para eu fazer reformas ou mudar de local a farmácia. Então, eu comecei a ver essas oportunidades grandes. Comecei a pegar. Então, eu peguei uma obra grande de reforma numa unidade do SESI e no mesmo momento eu peguei uma reforma de uma farmácia. Né? E eu comecei a me ver num estágio que eu precisava contratar pessoas. E eu comecei porque a minha equipe, 5 anos, a minha equipe foi eu, um ajudante e alguém esporádico quando eu precisava. E quando eu comecei a pegar essas obras grandes, pessoal, eu comecei a contratar. Então eu contratava pedreiro, contratava eletricista. Mas qual era o grande problema? É que essas obras muitas vezes demoravam 5 meses para você ganhar pouco. E você precisava tirar dinheiro do bolso para comprar materiais, porque como o SESI é um pouco órgão do governo, né, você não tem assim, o Senai também, você não tinha como conversar com eles para dar um valor de entrada, sabe? Então assim, obras, por exemplo, de 200 mil reais, que a gente ficou 3 meses trabalhando. No final, não sobrou muito dinheiro. Eu trabalhei demais, eu me estressei demais e não sobrou muito dinheiro. Obras de farmácias também foram obras rápidas de 20 dias, só que no final você vê o montante que sobrou, você fala, nossa, pela incomodação que eu tive, né, pelas dificuldades que eu tive nessa obra, não valeu a pena. Quando foi que eu vi, né, eu percebi, eu estava no meio dessas obras todas, eu fiquei uns 2 anos fazendo isso aí e enchendo os meus olhos, né? Falando, nossa, que tanto dinheiro que está entrando na conta. E você fica entusiasmado e começa a fazer planos e começa a fazer projetos. Você chega numa determinada situação, né? Eu cheguei em determinado momento que eu estava tomando café, né? Isso eu acho que eu conto no outro vídeo também. E eu comecei um café da tarde, eu passei na minha casa e fui tomar um cafezinho da tarde, né, e comecei a olhar para cima assim, no teto, e eu comecei a ver bichinhos, ver moscas, sabe? E eu falava para minha companheira na época, eu falava, olha, tá vendo ali? Então, e eu vi, pessoal, depois eu percebi que eu estava num estresse altíssimo. Né? Porque eu tinha acabado de sair, antes desse café, eu tinha acabado de sair de uma obra e briguei com 5 pintores. Eu tinha minha equipe naquele momento ali, de 11 ou 12 pintores e ajudantes, e eu briguei com 5 pintores e eu vim estressado para casa. Então eu comecei, e naquela hora que eu tomei café, eu me vi que eu estava me afundando cada vez mais. Quanto mais obra grande eu pegava, eu me afundava, porque eu já estava no momento que em determinado momento, eu estava sem dinheiro. Eu estava sem dinheiro para pagar aqueles profissionais, porque o dinheiro entra sempre em 30 dias. Quando você trabalha para a empresa, o dinheiro entra 30 dias, 45 dias, né? Quando você trabalha para a empresa do governo. Quando é empresa privada, você ainda consegue conversar um pouco mais com eles, e eles conseguem dar um adiantamento ou não. Né? Então, naquele momento, eu me vi num nível de estresse muito alto. Eu parei e eu fiz umas contas e eu vi que na minha conta, pessoal, eu estava perdendo dinheiro, eu não tinha caixa. Eu trabalhava, esses 2 anos que eu trabalhei na ilusão, eu trabalhei sem caixa. Eu trabalhei contando com dinheiro futuro. Então muitas vezes eu brigava com esses funcionários, com esse pessoal que me ajudava. E eu notei que... Não, espera aí. Eu vou continuar. Deixa o comentário aqui se você já faz isso. Deixa o comentário aqui se você é empreiteiro ou se você está nessa transição de marido de aluguel para empreiteiro. Tá? Porque eu estava nessa transição.
Marido de aluguel eu comecei e fui para empreiteiro. Então, naquela hora do café, eu decidi parar. Eu digo, eu vou parar, não voltei mais ao trabalho aquele dia, né? E no outro dia, eu cheguei pela manhã muito cedo, como eu sempre chego na obra ou aqui no escritório, eu sempre chego muito cedo, e eu fui mandando o pessoal embora. Eu digo, olha, eu não preciso de todos vocês, a empresa não vai pagar agora, e vamos fazer o seguinte, na sexta-feira, isso era uma quarta-feira, na sexta-feira vocês vão receber, mas eu preciso só de 3 aqui. E eu diminuí a minha equipe, eu finalizei aquela obra e não peguei mais obra grande, tá? Eu não peguei. Foram 2 anos que a gente delira no dinheiro grande, a gente delira no 200 mil reais, os 150 mil reais, os 60 mil reais, os 60 mil reais, mas o pessoal vem em 3 meses. E você tem que pagar todo o material e toda aquela mão de obra com esses 60 mil reais muitas vezes, sabe? Então, eu estava frustrado. Eu queria pegar fichado. Eu cheguei a determinado momento que eu me frustrei, eu falei, eu vou pegar fichado. Mas então eu percebi o que estava acontecendo. Eu fiquei uma semana parado. Me entreguei a obra, e fiquei uma semana parado, olhava para minhas ferramentas, e naquela dúvida se pegava fichado ou não. Essa é uma frustração que dói, quando você fala, nossa, eu estou aqui ganhando muito dinheiro e agora eu estou pensando em pegar fichado de novo, voltar a trabalhar para alguém. Você olha todas aquelas ferramentas que você gastou de um dinheiro muito alto, isso frustra, isso deixa você triste, sabe? Dá lágrima nos olhos, pessoal, de voltar a esses momentos, sabe? Você pensa assim, o que eu vou fazer, né? E você pensa, e eu voltei, eu vi que eu estava, toda semana, nesses 2 anos, eu recebia de 3 a 4 ligação de pessoas que eu tinha começado, de clientes que eu tinha atendido no começo. Eu recebia essas ligações e não ia, porque eu não tinha tempo de atendê-las. Sabe, eu não tinha tempo, então a gente vai deixando aqueles clientes de lado. Aquele cliente, esse cliente da nossa profissão marido de aluguel, que o dinheiro vem à vista, que você consegue fazer um caixa, né? Então nesse momento, eu vi que eu precisava voltar a fazer os pequenos reparos, a voltar a ser o profissional marido de aluguel, que foi como eu comecei, a fazer a troca da válvula hidra, fazer a troca de torneira, que é onde o dinheiro gira mais rápido. Claro, eu não estou dizendo que obra grande é ruim. Obra grande, sim, é ruim para você que está começando agora. Né? Para você que está no nível de marido de aluguel, de profissão, ainda baixo. Né? Hoje o que eu faço? Eu pego obra grande, eu pego reforma, não grande, né? Eu pego reforma, pequenas reformas. Mas eu não deixo mais o meu público, né, os meus clientes de pequenos reparos desamparados. Eu trabalho aqui com algumas reformas, né, de um determinado valor que eu estipulei, e aqui, pessoal, eu continuo entrando dinheiro. Né? Os meus clientes de marido de aluguel, que agora são o faturamento quase 80% do meu faturamento é o pessoal marido de aluguel, são os clientes de marido de aluguel de pequenos reparos. Eu continuo ainda trabalhando com eles, porque é aqui que faz o meu caixa. Tá? Eu acho que eu decidi falar essa história para vocês porque a gente vai tropeçar e é interessante você se reerguer e você olhar para trás, sacudir a poeira e voltar no caminho que você estava, tá bom? Porque é um caminho árduo, né? É um caminho que ganha muito dinheiro? Sim. Mas pelos nossos erros, pelas nossas emoções, a gente falha, a gente tem que respirar, tá? E a gente se frustra, a gente quer largar a profissão, a gente quer vender as ferramentas, mas isso eu não fiz. Eu consegui me estabilizar emocionalmente para que eu pudesse, né, voltar, ver o erro e voltar na profissão.
que hoje é o meu carro-chefe, e hoje o mercado está aquecido, e hoje a gente sim está ganhando dinheiro com pequenos reparos. E você também pode ganhar dinheiro. Deixa no comentário aqui, eu estou pedindo comentário porque eu gosto muito de responder o comentário. Deixa no comentário e qual nível você está. Quer ganhar 5 mil? Quer ganhar 10? Quer ganhar 20 mil? Sim, você consegue ganhar. Mas eu acho que você que está iniciando agora, é muito importante seguir o passo a passo. Olha os meus outros vídeos do canal, eu acho que eu vou deixar aqui. Não, pessoal, olha no meu outro vídeo do canal, tem o passo a passo para você começar, ou então alguns insights, né? Para você que já é marido de aluguel, para continuar, para ganhar mais dinheiro, para conseguir mais clientes, né? Ou precificar melhor, que hoje, na verdade, eu bato muito nessa tecla, é o posicionamento e a precificação.